Olá, alunos da escola João Ramalho. Essa aula é para o terceiro ano do ensino médio, no período noturno. Hoje nós estamos dando início ao nosso segundo bimestre e essa é a nossa primeira aula. E nós vamos abordar hoje sobre o tema discurso religioso e discurso filosófico, tá bom? Eu vou já direto a tratar os discursos, as diferenças entre eles, quais são as ideias deles, e depois eu faço aí uma explanação aí de um pouco o que eu penso, questionar algumas coisas aí para que vocês possam não concordar comigo, pelo contrário, para que possa fomentar pontos de discussões para que a gente possa chegar a um novo conhecimento aí e discutir sobre esse assunto. Não se esqueçam que ao assistir esse vídeo, vocês devem entrar no nosso chat pelo aplicativo do Governo do Estado ou no nosso grupo de WhatsApp, né, que nós montamos ali na escola, para que a gente possa sanar as dúvidas e discutir um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. Bom, discurso filosófico e discurso religioso, ou discurso religioso e filosófico. Quando a gente pensa em discurso mitológico, que ele está muito próximo ao discurso filosófico, ao discurso religioso, vocês aprenderam em outras aulas sobre o mito, né? Que o mito é uma forma, eu gosto muito dessa expressão, é uma forma poética de tentar explicar o inexplicável. Esse está sendo o tema do segundo bimestre para os alunos do primeiro ano. Quem quiser recapitular, lá no YouTube, junto com esse vídeo que eu estou colocando aqui, tem um vídeo lá de introdução ao mito. Vai ajudar bastante para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. Bom, enfim, o mito é uma forma poética de tentar explicar o inexplicável. Então, o discurso religioso e o discurso mitológico estão mais ou menos ali. Então, a religião, ela tem a ideia consigo de trazer esclarecimentos, respostas para a vida humana. Né? De onde nós viemos, o que nós viemos fazer aqui, para onde nós vamos, bem, mal, enfim, todas essas questões aí que a gente tenta responder. E que a filosofia e a ciência, por mais que sejam defendidas aí como a verdade, elas também não conseguem responder essas questões, né? Elas se dão colocam-se na posição de a verdade absoluta. Algumas pessoas fazem isso, né? Não estou dizendo que ela faz isso, mas algumas pessoas fazem isso, principalmente alguns professores, e discriminam o discurso religioso, discriminam a religião, discriminam a fé, mas elas também não trazem respostas, né? É engraçado, eu não tenho religião, nem né, assim, formada, isso é um problema meu, eu não trago isso para a sala de aula, mas eu acho muito interessante, do mesmo jeito que o religioso não consegue provar a existência de Deus, ou deuses, ou orixás, ou o que quer que seja, o ateu também não consegue provar a sua inexistência. Né? Da mesma maneira que o religioso não consegue provar, fé não se discute, acredita-se ou não, o religioso também não consegue provar ao contrário, ele também não consegue provar a inexistência dessas coisas. Ele diz que não há, diz que é baboseira, mas ele também não consegue provar. Então a gente fica tudo no campo das dúvidas, né? Nada tem uma verdade plena. Mas vamos lá. O discurso religioso, ele traz consigo a primeira coisa, ele é pautado em narrativas fantasiosas, fantásticas. Dá a entender que dentro do discurso religioso, tudo é pautado em deuses, em algo que não é palpável, que a gente não consegue acreditar. Né? A Bíblia é um livro fantástico de se ler, ela é riquíssima em cultura, ela é muito bacana, mas ela traz algumas narrativas fantasiosas. Você pega, por exemplo, Elias. Diz que Elias, ele não morreu, né? O profeta Elias, ao findar da sua vida, ele foi arrebatado, alguns dizem que foi em carros de fogo, outros dizem que a tradução do hebraico não é bem carros de fogo, mas enfim, Elias não morreu, ele estava ali e viram de longe como se viesse alguma coisa de fogo e o arrebatasse, o levasse aos céus. Diz também que o corpo de Moisés não foi encontrado, né? Diz que Moisés morre no monte, ele recebe a tábua dos 10 mandamentos direto de Deus, onde existia uma sarça é uma espécie de árvore pequena, que ela se queimava em fogo, mas ela não consumia. Ali era a presença de Deus junto a
ao oráculo que seria Moisés. E eu estou me colocando mais confortável aqui, tá? Mas tá gostoso aqui. As pernas vão doendo, está feio o negócio. E Moisés recebe diretamente de Deus uma tábua escrita por Deus, uma tábua de pedra, onde estavam os 10 mandamentos que o povo deveria seguir, né? Ele estava ali no seu trajeto, tirando o povo do Egito. Isso foi pós fugir do Egito, pós Mar Vermelho. E aí você tem tantas outras. Você tem o profeta, eu falei Elias, né? Foi Elias? Foi Elias. Eu acho que foi o mesmo Elias. Foi o mesmo Elias que enfrentou os 450 profetas de Baal. E umas coisas que eles fizeram, um desafio, foram qual o Deus verdadeiro. Eles montaram um holocausto, montaram uma oferenda em cima do monte, se não me engano, Carmelo. Vocês sabem que eu sou péssimo com o nome das coisas, com os nomes, né? Eu sei as histórias e vou confundindo todos os nomes. Eu sei que foi Elias mesmo, porque Eliseu é o profeta sucessor de Elias, era discípulo de Elias. E aí Elias constrói lá o altar, põe um animal lá cortado em pedaço e tal, e o Deus que descesse, iam fazer suas orações, e o Deus que respondesse do céu com fogo e consumisse aquele sacrifício, era o Deus verdadeiro. Aí tinha os profetas de um outro Deus chamado Baal, 450, se eu não me engano, e eles fazem os seus rituais, os seus cultos, suas coisas, e a oferta continua ali, né? E Elias vai lá, quando faz sua oração, desce fogo do céu. Fantasiosa, nós estamos falando. Eu estou dando alguns exemplos bíblicos de narrativas fantasiosas, com todo respeito à religião das pessoas que estão me ouvindo. Pelo amor de Deus, entendam que eu só estou aqui esclarecendo o pensamento filosófico, com muito respeito que eu falo isso. Os meus alunos em sala de aula sabem que eu encho o saco deles, os religiosos, mas é com muito respeito. E eu sempre falo para eles, eu provoco vocês para que vocês possam estudar a religião de vocês. Não quero desconverter ninguém, né? Nem sei se existe a palavra desconverter. Se converter é voltar atrás, desconverter é voltar de voltar? Não sei. Mas eu não quero tirar ninguém da sua religião, mas se você tem a sua religião, eu quero que você procure não só acreditar, mas trazer conhecimento para ela, né? Vocês sabem que as dúvidas fazem com que a gente melhore o nosso conhecimento. Bom, então tem outros contos, com todo respeito aos católicos e os evangélicos. Você falar para mim que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, é algo meio complicado. Maria, virgem, concepção do Espírito Santo. Eu acho até que a Porta dos Fundos fez um especial aí, não sei se foi de Páscoa. Foi a Páscoa, foi o Natal. Fizeram os dois, mas acho que foi o do Natal que eles né, deu a entender ali que José é meio complicado aquilo ali. Eu acho que até desrespeitou a religião das pessoas, deu uma, sei lá. Cada um. Mas enfim, eu com muito respeito, mas dentro de um pensamento racional, dentro de um pensamento filosófico, eu não consigo aceitar a narrativa de que Maria fique grávida do Espírito Santo, né? Não dá para acreditar que um homem morre, vive a vida toda sem cometer erros, não comete erros, e ele morre. Depois da sua morte, ao terceiro dia, ele ressuscita com o corpo, fica perambulando por aqui por cerca de 40 dias, mais ou menos 500 pessoas o viram, não foram só os 13 discípulos, não. Por isso que eu falo, as pessoas falam do discurso religioso como algo muito fraco, mas eles não sabem os estudos que existem em cima desses textos. E aí, quando você faz uma pequena leitura, foram os 13 discípulos, 12 discípulos que viram, né? A gente fala 13 porque tem mais um aí que esconderam ela aí, né? Isso porque acredita. Mas, enfim, quando você vai estudar os textos, você descobre que Jesus teve contato com mais pessoas. Então, quando ele é recebido, recebe ao céu, é um conto fantasioso. Você fala para mim que tinha cerca de 500 pessoas olhando e Jesus dá tchauzinho e começa a subir, parecendo, para quem é da minha época, parecendo a Xuxa indo embora na nave espacial lá no programa da Xuxa. Vocês são novinhos, vocês não sabem o que é isso, nem porque eu estou citando a Xuxa para vocês. Mas parece que Jesus vai subindo à vista de todos e
conto fantasioso. Então, o discurso religioso, ele é uma narrativa fantástica, fantasiosa, né? Ela vem desse consenso. E ela é pautada na oralidade, embora depois dos anos nós temos as escritas, no nosso caso da religião cristã, que é o que predomina aqui no Brasil, mas ela é oral, toda a tradição judaica, de onde derivou o cristianismo, ela é uma tradição oral que vem passando de filho para filho por séculos, né? Então, uma das características do pensamento e do discurso religioso é que ele é pautado em fantasia, em deuses. Eu estou citando a cristã de exemplo para vocês, tá? Que é a religião mais próxima da nossa cultura. Ela é pautada na oralidade e ela carrega consigo a história de um povo. Quando você pega as histórias bíblicas, o povo salvo, o povo escolhido, o povo correto é o judeu. O povo vitimizado, né, é o judeu. Então conta a história de um povo, traz consigo. Então, dentro do discurso religioso, ele traz consigo essa ideia. Então ele traz consigo, carrega a história de um povo e de uma época, né? É muito interessante isso, ele vai contando as épocas, as passagens do povo. E qual que é a ideia desse discurso? Para que ele existe? Por que cria um discurso religioso? Para confortar os corações, para responder as perguntas que as pessoas mais têm medo. Para onde eu vou depois da morte? Existe vida após a morte? O discurso religioso, ele traz consigo respostas para onde nós vamos, que é nossa grande preocupação. Para onde nós vamos, né? Quando nós saímos nós desencarnarmos desse corpo, para onde nós vamos? Essa é a ideia do discurso religioso, trazer conforto. Para onde foi as pessoas que eu amo, né? Que eu amei? Minha mãe, minha avó, graças a Deus, minha mãe ainda está aqui, deixa minha mãe quietinha aí. Mas para onde nós vamos, né? Para onde foram as pessoas com que eu amo? Então, o discurso religioso, ele tem essas características, mas não posso, de forma alguma, isso é uma opinião pessoal minha, e eu brigo por isso, não posso diminuir o discurso religioso em apenas um discurso fantasioso. Existe toda uma tradição, um desrespeito com o estudo da teologia, e vocês sabem, minha primeira formação foi teológica. Existe muita ciência no estudo religioso, né? Nós temos arqueologia, nós temos pessoas que estudam a língua hebraica, o aramaico, o egípcio, o grego, pessoas que estudam os costumes, eles vão estudar as raízes, né? Para não ficar falando groselha. Agora, quando eu falo de discurso religioso pautado num texto religioso, a partir da interpretação de um líder, aí é outra história. O cara pega um texto qualquer lá e aí ele faz em cima da sua interpretação, sem seguir nenhuma regra, né, de interpretação de textos, sem conhecer a cultura, o tempo, nada, e aí ele vai querer se adequar, né? Aí é uma outra história, né? A gente tem que pensar. Bom, terminamos a ideia do discurso religioso. O discurso filosófico, por sua vez, primeira coisa é que ele busca a origem, né? Ele busca a origem e o desenvolvimento do mundo. Só que de uma maneira diferente, não de uma maneira fantasiosa. Ele busca a partir de uma maneira criteriosa, né? Então ele rejeita o sobrenatural. Ele não aceita um discurso fantasioso, né? Dessa maneira, ele rejeita o sobrenatural. Ele é um discurso criterioso, reflexivo. Ele faz uma reflexão sobre o que nós estamos falando, o que está sendo discutido. Ele é coerente, né? Ele busca ser coerente. Ele não é dogmático. Ele não age dessa maneira, pautado em dogmas. Ele trabalha com problematizações, e dentro dessas problematizações ele vai usar a lógica, né, o raciocínio lógico. Ele vai buscar as evidências, vai trabalhar dentro das ideias
que dentro do texto, dentro das ideias, dentro das discussões, ele vai pautar o que aquilo atende ou não atende dentro de um raciocínio, de uma razão lógica, onde aquilo pode ser provado, pode ser entendido. Ele é pautado em ética, né? E a ética, você sabe que, bom, é que na ética, no discurso filosófico antigo, a ética era um pouco mais rígida no sentido de não se mover. Hoje a ética, né, a ética contemporânea, ela se desloca, né? Ela se movimenta de acordo com a necessidade da sociedade. Isso é interessante. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu pegar, com todo respeito aos religiosos, se eu pegar o texto lá no Velho Testamento, um dos mandamentos que diz assim, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás a mulher do próximo, e nem os seus bois, né? Acho que é mais ou menos assim, não cobiçarás a mulher. Bom, no texto atual de hoje, diz assim, não cobiçarás a mulher do próximo. Lá atrás, esse texto está direcionado assim, não cobiçarás a mulher do próximo, aos bois do próximo, se eu não me engano, a terra também. Porque no contexto em que esse texto foi escrito, tratava-se a mulher como objeto, como propriedade. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo o que eu penso, eu estou contando a história. Então, a mulher era tratada como propriedade. Por isso que eu não posso cobiçar o bem do próximo, né, o boi, a terra, o que quer que seja, e nem a mulher do próximo. Quando eu traduzo esse texto, quando eu pego esse texto lá do período de Moisés e trago ele hoje para o século XIX, século XX, transição ali, eu vou trabalhar esse texto de uma maneira diferente, porque nós começamos a deixar de ver a mulher como propriedade. Então nós estamos saindo de uma sociedade. Calma que eu falei do século mais para trás, vocês vão entender, porque na idade de décadas atrás, eu estou deixando de ver a mulher como propriedade. Então não cabe mais dizer no texto, não cobiçarás a mulher do próximo, nem o boi do próximo, nem a terra do próximo, nem assim, comparando a mulher a bens. Então eu tenho que traduzir. Olha que interessante, eu faço uma adequação do texto para uma realidade atual, porque a ética é outra. Então hoje eu vou dizer assim, não cobiçarás a mulher do próximo, pensando no sentido de adultério, não no sentido de propriedade. Mudou. E aí se eu trouxer essa mesma, com todo respeito aos religiosos, né, os caras vão me bater, cara. Ainda bem que sala de aula eu posso arrumar esse problema, eu não apanho. Às vezes apanho. Pensando dessa maneira hoje, e já pensando para daqui 10 anos, se eu for traduzir esse texto, a adequação dele para a nova sociedade, ela tem que ser diferente. A tradução seria, quem faz isso é o Cortella, ele é fantástico nessa visão dele. A tradução seria o seguinte, não cobiçarás a mulher do próximo, nem a mulher da próxima, nem o marido da próxima, e nem o marido do próximo. Uma vez que a nossa sociedade está passando por uma diversidade, uma pluralidade, diversidade no sentido de gênero, onde as relações não são mais apenas homem e mulher, como era até alguns tempos atrás. Então entendam que o mesmo texto, se eu for aplicando e adaptando ele às gerações, ele precisa ir sofrendo mutações para se adequar à ética do instante. No primeiro sentido, ele fala em propriedade. No segundo sentido, fala em adultério no sentido heterossexual. E hoje, se eu for aplicar de uma maneira aberta dentro do novo pensamento da sociedade geral, estou tirando religião fora, estou em sociedade geral, ele vai para uma pluralidade de gêneros. É interessante isso. Isso que eu estou fazendo com um texto, com um discurso religioso, é um discurso filosófico. Porque eu estou trazendo um texto, uma ideia, e estou raciocinando sobre ela, refletindo sobre ela, trazendo coerência sobre ela, aplicando uma lógica nela, trazendo para dentro de uma ética
contemporânea, que é da minha época, é a aplicabilidade da ideia dentro do meu período. Isso é um pensamento filosófico. Olha que maluco. Eu trouxe um pensamento filosófico, eu trouxe um discurso filosófico para dentro de um discurso religioso. Vão me chamar de herege, estou acostumado. Mas isso é uma reflexão. Então, o discurso religioso, ele está pautado aos dogmas, aos ensinamentos, às tradições, e muitas vezes nem se perguntam por quê, mas fazem. O discurso filosófico, ele é um discurso questionador, ele busca, ele não se contenta porque sim, porque Deus mandou, né? O oráculo, para quem não se lembra o que é oráculo, o oráculo é o representante do divino na Terra, né? A gente vê isso, por exemplo, no filme Matrix, né? Aquela mulher que aparece, ela é o oráculo e representa o representante da espiritualidade, do divino que ele quer trazer. Então essas são as diferenças entre o discurso filosófico e o discurso religioso ou mitológico. Não quero aqui denegrir nenhum nem outro, eu só estou apresentando as ideias, não estou aqui defendendo nem que A é bom, nem que B é bom, tá? Apenas eu estou defendendo que nós precisamos conhecer os discursos e entendê-los, né? Eu sempre converso com os meus alunos que são religiosos em sala de aula, sempre falo para eles assim, olha, fé é bom, faz parte, legal, mas defender a sua fé, fortalecer a sua fé, baseados em estudos, não estudos mirabolantes, mas em questionamentos. Nós podemos fazer uma reflexão filosófica, um discurso filosófico, um pensamento filosófico em cima de um pensamento religioso ou mitológico. É possível, ou melhor, totalmente possível, tanto que se faz isso. O estudo da teologia, para as pessoas que fazem formação teológica, eles são pesquisadores, eles querem entender de fato se aquilo que eles ouvem, se aquilo que eles leem, se aquilo que foi apresentado para eles em toda a sua vida religiosa, se aquilo realmente é real, né? Existe dentro do discurso, na teologia, existe um discurso filosófico muito forte sobre o tema, sobre o discurso religioso, né? Os caras não se contentam com pouco, não. Eu tive um professor, eu vou citá-lo aqui, que ele era fantástico, todos lá eram, cara, até pecado citar um só, mas vamos lá, o professor Célio Silva, depois você procurar ele no YouTube, você vai encontrar. O Célio é um homem extremamente inteligente. O Célio, ele era, se eu não me engano, luterano, o Célio era luterano, uma igreja tradicional pequena no Brasil, uma igreja não muito conhecida no Brasil, mas uma tradição muito rica, muito antiga. E o Célio, ele dava aula, ele dava aula de grego. Eu não me lembro se ele dava aula de hebraico, acho que ele dava aula de hebraico, mas eu sei que ele sabia hebraico. Estava estudando, não sei falar o nome, epígrafe, uma coisa assim, a língua egípcia. Ele tinha seu mestrado já, se eu não me engano, ia fazer doutorado. Um cara extremamente inteligente e tido como ateu dentro do seminário teológico. Ele não era muito bem visto, não, porque ele trazia uma visão, uma reflexão filosófica, histórica, sobre os escritos bíblicos, por exemplo. Né? E o Célio era fantástico. Tinha o Rogério Carvalho, professor de filosofia, fantástico ele, cara, gosto muito dele. O Rogério Carvalho também era visto como um cético, um ateu, professor de filosofia dentro do seminário teológico. Tínhamos o Noril um pesquisador muito forte, mas o Noril ele já ia para uma linha mais... ele ainda cria alguma coisa, né? Ele cria em Deus ainda. Os outros dois são meio hereges. Então, dentro do curso, nós tínhamos professores com as suas características, especialistas em suas áreas e que traziam. A gente brinca que quando você entra num seminário teológico, você acha que conhece
sobre Deus ou sobre sua religião. E depois de 15 dias, você descobre que você não sabe nada. E quando você se forma, aí você descobre que você sabe menos ainda. É um mundo lindo, lindo de se estudar, né? Lindo de se pensar. Mas quando você aprende a fazer um discurso filosófico em cima de um discurso religioso. Eu espero ter sido claro as dúvidas que vocês tiverem. É meio complicado dar aula assim, eu me esforço, mas eu tenho minhas dificuldades, estou aprendendo. Mas na medida que vocês tiverem suas dúvidas, nós temos o nosso grupo de WhatsApp de filosofia, né, e nosso chat no aplicativo no centro de mídias. O que eu quis deixar aqui sobre a minha opinião para vocês é não menosprezar o discurso religioso, porque assim, para criticar a gente precisa conhecer, né? E eu não estou aqui defendendo religião, nem fé, nem ser ateu, nem nada disso. Eu estou dizendo que para a gente criticar alguma coisa, nós precisamos conhecer. Então, e para você que é religioso, você precisa aprender a pensar num discurso filosófico em cima daquilo que você acredita, para que você possa aprimorar o seu conhecimento, a sua fé. E para você que não tem fé, mantenha aí firme e faça o seu discurso filosófico. E esses dois discursos são muito importantes na nossa vida, né? E o discurso filosófico, ele se aplica a tudo. Nós precisamos usar o discurso filosófico, a ideia do discurso filosófico em todas as coisas na vida. Nós precisamos ser questionadores, reflexivos, buscar a lógica, se pautar na ética para fazer todas as coisas, tá bom? Então lá no Central de Mídia, lá no chat, lá no WhatsApp, a gente tira as dúvidas. Eu prefiro a aula presencial em sala, né? Em sala que eu duvido que eu falaria tudo isso aqui em 26 minutos. Com 5 minutos eu tinha destruído a aula, porque vocês iam ficar bravos comigo e a gente ia debater até o fim da aula. E é isso que eu gosto, eu sinto saudade de vocês, porque a gente só media o conhecimento e vocês trazem a experiência de vocês e nós compartilhamos juntos. Saudades, vamos lá, um abraço a todos, fiquem bem, tchau!